Mais um desafio sistêmico! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Aqui, nesse desafio, eu vou discutir e abordar as estratégias para você elevar o padrão das suas relações e parar de ter estresse com as pessoas. Porque eu acho que estresse com as pessoas é a coisa que mais atrapalha a nossa vida. E que, assim, o que eu tenho percebido na minha vida, né? Que as pessoas, a gente ama as pessoas e elas estão no nosso dia a dia. Então eu tenho percebido que isso é algo que realmente faz diferença e que quando tá legal a gente vai pro êxito. E quando não tá legal a gente trava na vida. Então eu sou a Cris Cunha, @Cris Cunha eu sou. E hoje eu quero falar sobre aquela percepção, né? De você estar num relacionamento que você ama. Ai, Cris, tô num relacionamento que eu amo, mas ele não tem futuro. E agora? O que eu faço? Né? E eu falei até lá no post que eu fiz no Instagram que às vezes a gente percebe uma relação sem futuro também com outras coisas. Não é só o nosso relacionamento afetivo, não. E quando eu fui olhar pra minha vida com essa visão de quais são os meus relacionamentos que estão falidos, eu tive uma baita de uma surpresa, uma baita de uma reflexão sobre isso. Então eu quero dividir com você aqui hoje todas essas reflexões da Cris aqui. Então, tô em um relacionamento que eu amo, mas eu não vejo futuro nele. Estudando sobre a visão sistêmica pelo viés do Bert Hellinger e de outros expoentes, a gente tem o costume de não querer enxergar a realidade. E eu acredito, assim, quando eu olho para o trabalho do Bert Hellinger, eu vejo que o Bert Hellinger é a pessoa que estruturou a constelação familiar. Eu vejo que todo o chamado dele, tudo o que ele queria nos mostrar, assim, se a gente pudesse colocar numa essência, que é quase impossível resumir tanto o trabalho desse ser humano, né? Porque é uma coisa muito grandiosa, mas se pudesse resumir a visão sistêmica, eu diria que o Bert, ele tava meio que me chacoalhando e falando: Cris, olha pra realidade, vê a realidade das coisas. Sai um pouco do campo da ilusão e olha para a realidade das coisas. Olha para o teu entorno de verdade. Coloque-se como adulto diante das coisas e veja o que de fato está acontecendo. E quando a gente entra numa relação falida, numa relação, né? Não é que a gente entra numa relação e ela já está falida. Quando a gente permite que isso aconteça e a nossa relação, seja com a sua relação com o seu trabalho, seja a sua relação afetiva, seja a sua relação com o seu dinheiro, quando ela começa a entrar no estágio de falência, né? Você já fez muitas coisas antes, você já trabalhou muito para isso acontecer de um jeito errado, né? Você trabalhou muito de um jeito errado para isso acontecer. Você não é nenhum bobinho, nenhuma bobinha. Você é uma pessoa super inteligente. Você estava percebendo algumas coisas e outras não. Outras coisas estavam acontecendo no automático, porque a gente atua e roda no automático, sim, para muitas coisas. Eu tive uma cliente que ela tava com um problema, e eu acho legal, assim, história engraçada, a gente conversando, ela tava com um problema na vida dela, ela queria mudar de vida. Cris, quero elevar o padrão, quero ir para outro nível, sabe? Eu não aguento mais, tô sem grana, não aguento mais essa pobreza no meu entorno, ela falava. E aí eu falei pra ela assim, você tem que mudar suas rotinas. E aí ela falou, eu odeio rotina, já saí do meu trabalho, já trabalhava numa empresa que tinha, né, uma rotina pra eu seguir. Eu odeio rotina, não quero rotina não. Sei que você tá falando, Cris, eu adoro você, sei que você fala coisas importantes, mas não, isso daí eu não posso aceitar. E aí eu ri, né, porque isso daí é a reação da criança que não aceita a realidade. Porque as rotinas, elas estão incluídas na nossa vida, quer queiramos ou não. Seu coração tá batendo agora numa rotina e ainda bem que ele tá seguindo uma rotina. Você tem uma rotina todos os dias. Você acha que não tem, mas você tem. E essa rotina, ela pode estar te levando para o êxito
ela pode estar te levando pro fracasso. E você tem uma rotina, você criou uma rotina no seu relacionamento atual e a outra pessoa também criou uma rotina. E essa rotina pode estar levando o relacionamento pro êxito ou pro fracasso. Uma das primeiras coisas que a gente vai ter que combinar aqui, eu e você, pra gente poder entender esse conceito de relacionamento falido e como sair dele, tem a ver com a alma das coisas. Existe num relacionamento a parte 1, existe a parte 2 e existe o relacionamento, que é a parte 3. Existe a alma da uma pessoa envolvida, a alma da pessoa 2, se não for um triângulo amoroso, quando tem um triângulo amoroso, aí tem 3 pessoas e o relacionamento de 3 pessoas. Mas o que eu quero que você entenda é, existe a pessoa relacionamento, digamos assim, como se fosse uma pessoa, né? Só pra gente entender. Existe a alma disso. E quando o relacionamento não tá correndo pro êxito, a alma dela começa a perder força e a cair. Se a gente estivesse num teatro, numa constelação de teatro, né? Seria uma pessoa representando isso, ela se ajoelharia ou deitaria. Perdi a força, não estou mais nesse relacionamento. Esse relacionamento não existe mais. Mas às vezes as pessoas continuam se relacionando. Às vezes é no seu trabalho, você percebe que não vai ter futuro ali, mas você não tem coragem de tomar uma decisão. Porque você ainda tá forte, a empresa que você trabalha ainda tá forte, mas o relacionamento entre vocês perdeu a força, já morreu. Uma vez eu tive um sócio, é meu amigo, ele era, né, nós éramos sócios e a gente fazia muitas coisas para o nosso trabalho se desenvolver e não se desenvolver, não crescia. 2 pessoas muito boas, mas não crescia. A gente foi constelar isso. Aí era exatamente isso, não tinha força com a gente. Não sei porque na época não tinha muita explicação sobre isso. Depois a gente foi entendendo que tinha a ver realmente com as nossas rotinas, o jeito que a gente estava, o momento da nossa vida também e a coisa que estava chamando mais a atenção de cada um naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que você tivesse em mente. Todas as vezes que eu falar aqui, a gente vai entender que a outra coisa tem uma força também, que a coisa que a gente não tá vendo, que não é uma pessoa, tem uma força também, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui uns tapas na cara, como fala. O que significa na vida real, o que significa a gente não enxergar o futuro da relação? Como que eu sei reconhecer isso, Cris? Como que eu sei que eu tô numa relação que não tem futuro? Porque eu tenho medo de estar numa fase e essa relação vai, sabe, eu acho que pode ser só uma fase, que depois vai melhorar, né? A gente se baseia no que aconteceu no passado, lá no início, pra achar que as coisas são cíclicas nesse sentido. As coisas são cíclicas, mas a gente... Acho que elas estão mais pra espiral, um ciclo, fechou um ciclo, mas aumenta alguma coisa, cresci, do que só ciclo, sabe? Então, a gente tende a achar que vai voltar para aquela alegria lá do início. Gente, tudo que cresce tem o seu ciclo de crescimento. Um bebê... Ele era sementinha lá, as mamães lá quando estão grávidas, hoje as mamães modernas de hoje acompanham no aplicativo. Hoje o seu bebê é do tamanho de uma semente de chia, hoje o seu bebê é do tamanho de uma lentilha, hoje o seu bebê é do tamanho de um grão de bico, né? Tem as fases, não volta mais pro tamanho da chia, não volta mais pro tamanho da lentilha. A sua relação no início, ela precisava daquela energia de início, aquela inocência de início, aquilo tudo, aquela empolgação de início. Depois, ela precisa de outros alimentos. Não dá mais para ficar com leitinho. Tem outros alimentos para nutrir essa relação, para ela acontecer. Então, quando a gente sai da realidade, fica inconsciente e acha que vai voltar pro leitinho, nem você quer voltar pro leitinho. Nem você quer voltar para aquela coisa que era no início. De verdade, o que você busca, o que o teu corpo busca, o que a tua alma busca, o que todos nós buscamos é o progresso. Você não fica chateado porque
não tá legal hoje. No hoje você aguenta. Você fica chateado porque você não tá vendo que de ontem pra hoje não mudou nada, não melhorou nada. Você não tá sentando com a pessoa e falando, cara, né, errei aqui, fulano, errei aqui, percebi que isso daqui eu não tava mesmo vendo o teu ponto e eu quero melhorar isso aqui, você me ajuda? Isso é uma coisa que te leva, né? Então, o não entendimento das fases e o não entendimento de em qual fase eu estou te deixa em estado de desespero porque você não enxerga o progresso. Você só tá caindo de paraquedas em cada fase. Nossa, tô aqui eufórico na primeira fase e me apaixonei. Agora tô aqui chateada na segunda fase que entram as rotinas, que essas rotinas, se elas forem bem estabelecidas, elas ajudam os dois a nutrirem a relação para ela correr pro êxito. Mas se elas não forem pensadas, se você não gasta um tempo com isso, se você nunca parou para ler o livro do orgasmo, que é desse tamanho, se você nunca parou para estudar a sua sexualidade, o que te deixa melhor, se você nunca parou para aprender algo novo, para entender o ponto de vista da outra pessoa, se você ficou só admirando, nossa, ela é assim, ele é assim, e não se desenvolveu nesse aspecto, você vai ter mais dificuldade de saber intuitivamente que esse progresso existe. Porque a gente intuitivamente não fica pensando nisso toda hora, a gente não fica pensando nisso, né? Mas assim, a gente sabe que começa de um jeito, daí vai, melhor. Se eu fico na ilusão da criança, achando que eu preciso ser nutrida daquela empolgação do início, de quando ele abrir a porta do carro pra mim, eu entro na ilusão. E o crescimento, ele acontece não é na ilusão, é na realidade. Quando você vai fazer uma viagem, vamos supor que você vai fazer uma viagem pra Disney. Lá é a realização do sonho. É o momento que a gente entra na fantasia e vive tudo aquilo que a gente fantasiou. Mas aquilo não é a nossa vida. Aquilo é um momento, né? É o momento da euforia, um negócio legal que tá acontecendo. Mas o que é a viagem de fato? Começa aqui, eu saber quanto que tem que economizar, quanto que tá o dólar, renovar o passaporte, comprar passagem, pesquisar passagem, pesquisar hotel, ver se tem carro, chegar lá, viajar, tá, passaporte de todo mundo. Chegar lá, vou alugar o carro, qual o carro que eu vou alugar? Fala inglês, não fala inglês, sei falar, sei as regras de trânsito daqui, não sei. Isso é a realidade. Né? A criança, como que é a viagem pra Disney pra criança? Já chegou na Disney? Como é que a gente vai pra Disney? Já chegou? Já estamos na Disney? A criança não vê essa coisa toda do processo de criação daquele momento, que é bom também pro adulto. Então, quando você entra na criança, na relação, você tende a ficar assim, já tá bom? Não tá bom? Já tá boa a nossa relação? Agora, hoje é o dia que a nossa relação tá boa? Ou hoje é o dia que ela vai estar ruim? E aí você entra na ilusão de achar que a Disney vai chegar no momento. Mas a Disney em si, ela tá lá, ela não chega, é você que vai pra lá, é você que faz os movimentos, é você que tem que saber quanto que dólar tá, qual que é a passagem, né? Então, sobre esse ponto 1, de entender o que significa né, o que significa na vida real meu relacionamento não tá correndo pro êxito, como que eu posso identificar isso, Cris? Eu diria que, assim, ao ponto mais simples, sem frufru, sem mão na massa, né? O ponto que você coloca a mão na massa, você bate o olho e enxerga entenda quais são os seus interesses e entenda quais são os interesses da outra parte. Eu diria, de uma forma bem clara, o que você tá lendo, o que você tá pesquisando, que tipo de vídeo você gosta de assistir, como que é o seu histórico do YouTube, como que é o histórico do YouTube da outra pessoa, que tipo de filme a pessoa gosta, que tipo de pizza ela gosta de pedir, quais são as rotinas envolvidas nesse processo, né? E eu vou contar uma história. Eu tenho 2 amigas que são apaixonadas por gastronomia. Mesmo valor, tem o mesmo valor, amamos essa arte. E eu também gosto de comer, e gosto de gastronomia, e gosto da beleza também, e do processo. Enfim, uma das minhas amigas, ela gosta de sair pra comer, ela gosta de ir pra restaurante,
de ver gente bonita, de ver o prato bonito, de tirar a foto, de viver essa experiência do restaurante, de ser servida. E a minha outra amiga, ela gosta de cozinhar, ela gosta de receber as pessoas na casa dela e fazer um prato bonito, tirar foto com as pessoas. Então vamos lá, o valor lá é o mesmo. As duas têm o mesmo valor de sei lá, da gastronomia, de estar, né, de conhecer mais coisas sobre isso. Mas esses valores se manifestam de forma diferente. Uma pessoa tem atrelado ao valor uma coisa de conexão com os outros, uma coisa do ego, de ser visto, eu não tô falando do ego num sentido ruim não aqui, porque tem muita gente olha pro ego e, né, quer massacrar, mas o ego, ele também te leva pra melhorias, né? Se Gandhi não tivesse um ego de fazer o que ele fez. Então tem um outro lado aí do ego também, que eu gosto de mostrar. E a outra tem o valor de família, de estar perto das pessoas, de trazer as pessoas pra dentro da casa. Quando a gente tem os mesmos valores, a gente se encontra, né? Quando você e a pessoa com quem você está se relacionando, vocês têm os mesmos valores, mas isso pode estar se manifestando de forma diferente. Aí, tempo vai, tempo vem, né? A história passa. Um dia, na vida, eu comecei a perceber que eu tava, de tanto gostar dessa coisa, eu estava chegando lá uns 40% de gordura corporal. Eu falei, gente, isso daqui é perigoso, já tá afetando a saúde já. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que tomar uma atitude aqui. Alguma coisa vai ter que mudar. Aí eu começo a observar a minha rotina. O que na minha rotina tá me levando pra 40% de gordura? Sai pra comer, gostar dessas coisas. O que eu poderia fazer mais além disso? Poderia sair pra dançar? Poderia. Mas eu não tenho nenhum amigo que gosta de sair pra dançar. E aí? Então, olha só como você começa a observar no relacionamento. Eu, no relacionamento com as minhas amigas, começo a observar que alguma coisa ali não tá correndo pro êxito para mim. Porque eu não tava querendo o futuro que aquilo tava me mostrando. Ah, mas como você sabe? Eu sei, porque se eu só tenho esse valor aqui como principal pra mim, eu sei que isso tá gerando um aumento de gordura corporal no meu corpo. Eu quis falar isso de uma forma simples pra você trazer pra sua realidade. O que tem aí na sua rotina que você tá vivendo hoje, que o seu parceiro, a sua parceira não entram nessa rotina ou que te levam a viver uma rotina que não tem nada a ver com o que você quer. Talvez você quisesse trabalhar mais e a pessoa quer dormir mais. Talvez você quisesse levantar cedo pra fazer exercício físico ou meditar e a pessoa não tá. Vocês estão apresentando rotinas diferentes. Vocês apresentam interesses diferentes. Se o interesse de um não tem nenhuma congruência, nenhum match com o interesse do outro, esse é um indício de que você tá correndo pro fracasso com a relação. Se você não se interessa nem pelo ponto de vista, tá, você gosta de filme de ação, eu detesto, tá, mas o que você vê em filme de ação? Me ensina a gostar. Aí você começa a correr pro êxito. Entender as suas pra onde que cada tijolinho da sua rotina te leva. Esse é o ponto básico do básico do básico, né? Eu não vou ter tempo pra falar sobre todos aqui, mas o básico. Cara, essa rotina que eu tenho aqui de escovar os dentes, ela tá me levando pra quê? Pra ter mais saúde bucal, ok, vou manter. Essa rotina aqui de ficar no WhatsApp o dia inteiro, tá me levando pra onde? Tá me levando... Vou manter ou não vou manter? E essa rotina aqui de, sei lá, desligar o celular uma hora mais cedo pra gente dormir, pra gente, né, ir pra cama uma hora mais cedo, conversar sobre a vida, de repente entrar no processo, né, mais caliente, vai me levar para uma conexão maior com a pessoa. Então, quais são as rotinas que vocês estabeleceram para vocês e que não estão te levando para um êxito, para uma melhoria de vida nesse sentido, né? Observe. Tem coisa que você pode mudar por você e tem coisa que você não pode mudar. E aí, você vai querer continuar nessa relação, né? E eu falei um pouco já de como que você consegue reconhecer, né? Quais são os indícios. E eu coloquei aqui também um ponto que eu acho importantíssimo. Quais são os erros mais comuns
que eu e você, que a gente comete pra transformar esse relacionamento de um relacionamento legal para um relacionamento falido, né? Já parou pra pensar? Porque a gente só pensa em colocar a culpa no outro, mas o que será que a gente tá fazendo? O que você tá fazendo? Como que você tá construindo também esse relacionamento falido? Se você tem minhoquinhas na cabeça, pensamentos de merda que estão toda hora, que essa pessoa aí não é boa pra mim, ou que ela tá me traindo, ou que ela é chata, você não tá também enxergando a essência da pessoa, né? Você não tá agindo com respeito a entender toda a pessoa integral. E você não parou mais para ter curiosidade sobre essa pessoa, para entender que ela pode mudar. E vocês não pararam para conversar, para entender os progresso de um, progresso do outro, né? Então vamos lá, uma das coisas que eu coloquei, quando você esquece, como que você faz para criar um relacionamento derrotado? Quando você esquece das suas lutas, de lutar pelas coisas que você gosta. Quando você esquece de você mesma, de você mesmo. Por exemplo, como que é isso no dia a dia? Vamos pedir uma pizza? Vamos. Qual sabor você quer? O que você quiser. Você esqueceu do que você gosta. Você está deixando a carga de responsabilidade para o outro também. Qual mesa a gente vai sentar no restaurante? Que for melhor para você. Como que a gente vai fazer isso? Você esqueceu do que você quer. Você deixou uma carga muito pesada para outra pessoa decidir por você. Quem decide tem uma carga pesada. Porque ele não tá decidindo só por ele tá decidindo pelo outro também. Então, você, deixou pra lá. Faz o que for melhor pra você. Faz o que for melhor pra gente, amor. Você já sabe o que é melhor pra gente. Você saiu, você deixou de lutar pelo que você gosta. Quando que você também gera um outro ponto que te leva a entrar num relacionamento derrotista? Quando você esquece o que afeta a sua dignidade e não põe isso na mesa. O silêncio. O seu silêncio sobre as coisas que estão afetando a sua dignidade te levaram a criar um relacionamento falido. O teu silêncio. O seu silêncio pra você mesmo. Sabe que silêncio é esse? É quando você olha pra cima e fala: não queria estar fazendo isso. Não queria estar nessa rotina aqui com essa pessoa. Queria que a gente estivesse fazendo outra coisa. Queria estar com essa pessoa. Amo essa pessoa, mas queria estar vivendo outra coisa com ela. E tô vendo que hoje não estamos trabalhando pra isso. Tô vendo que hoje não estamos juntando dinheiro para ter uma casa melhor. Sei lá, tô, falando aqui de coisas. Quando você permite que a sua dignidade seja ferida no dia a dia. Quando você fala, tá doendo, mas não é uma dor que te leva pro movimento. Não é aquela dor que fala, não aguento mais isso, vou mudar. É aquela dorzinha que vai minando a tua dignidade até o ponto que você esquece toda a história e fala, eu só não aguento mais, não sei o que é, eu só não aguento mais. Então, olhe pra sua dignidade, o que tá acontecendo aí no entorno que tá... Vem aqui, o peso, vem aqui, você fala, isso aqui não quero mais pra mim, eu não aguento mais me olhar no espelho e me ver assim, não quero mais. E aí você retoma a sua dignidade. E aí isso culmina num terceiro ponto, que é quando você deixa os seus desejos e as suas vontades de lado por algo, porque ele é assim. Eu queria ter planejado a nossa viagem, mas sabe como é que é, né? Ele é assim, ele pega o carro e vai pra onde ele quer. Eu queria ter planejado o que a gente vai fazer no nosso aniversário de namoro, mas é sempre o que ela quer, né? Quando você deixa de lado as suas vontades e desejos. Vontades e desejos são energias que vêm daqui, das nossas entranhas, vêm daqui de baixo, do chakra básico. São coisas que levam a gente para o crescimento, muito. Desejo. O cara, não tem aquele meme? Vem aqui em casa. Os meus pais não estão... eu tô fazendo tal coisa. Meus pais viajaram. Já tô aí. Vocês já viram esse meme? Desejo é o que faz a pessoa ir atrás do que ela quer. E quando você deixa de lado isso,
eu tinha esse desejo, mas né, passou. Cara, esses daí são alertas da vida. Os desejos que estão aqui dentro, pulsando aqui, são alertas da vida. Você não pode passar a vida sem ter realizado isso, porque é isso que vai tirar o teu poder pessoal. Mas é muito grande. Começa. Lembra? O que te deixa aí entristecido, chateado e chateada não é o fato de não ter realizado o desejo, é saber que você não tá dando nem o primeiro passo para chegar aqui. Isso talvez venha do teu sistema familiar, né? Então, quando você entende sistemicamente, se eu não fiz o primeiro passo, pra onde que eu tô indo? Eu não tô indo pra lá, não tô indo pra onde eu queria nessa relação. A relação vai se tornando falida e ela morre, porque ela deixa de ser nutrida, porque uma das coisas que nutre a relação é o desejo de vocês, pra onde vocês estão indo, né? Tá, Cris, mas eu tenho esses desejos, eu quero lutar por eles, eu quero fazer eles acontecerem, mas a outra parte não. Como que é isso? Como que eu sei aonde que é a minha parte, aonde que é a parte do outro, como que começa a minha parte, como que vai a parte do outro? Como saber isso? Então, vou contar uma história pra gente entender melhor. Eu tive uma amizade que eu, assim, durante um tempo, teve uma época que eu passei por um problema muito grande. E aí, eu contava muito com essa amizade, como, assim, poderia falar de tudo e não me sentir julgada e seguir. E contava muito com essa amizade. E aí, num determinado momento da nossa relação, eu percebi que determinados temas não eram possíveis ser abordados, assim, porque às vezes, quando você tá num... a Isa tinha feito essa pergunta, por isso que eu lembrei dela hoje aqui. Às vezes você tá num processo com outra pessoa e aquela pessoa confia tanto em você que quando você confessa um erro que você cometeu, você se torna muito pesado, aquela pessoa não consegue lidar com isso. Então, às vezes você tem o papel numa relação de amizade, que você é o orientador, que você dá as regras. E aí, de repente, no momento, cara, as regras não estão claras pra você. Você queria que alguém te ouvisse pra você poder não dar as regras naquele momento. Só que, quando isso acontece, você se torna uma deusa caída, a síndrome da deusa caída. E o outro não consegue suportar, porque você era a pessoa que estava naquele lugar, né? E isso aconteceu com uma das minhas amizades. Eu tava passando por um problema, mas eu era a pessoa que geralmente tinha o papel de trazer clareza, né? Só que naquele momento eu tava com um problema sério, eu não tava conseguindo ter clareza. E aí, assim, não foi só com uma amiga, algumas amigas travaram, falaram... vai tomar remédio, ou sei lá. E eu, naquela época, eu não tava legal, e aí eu travei também, né? Porque, poxa, tipo, tantas vezes eu estive disponível e agora vocês não estão e tal. Foi um momento difícil de entender, foi uma decepção. Não com as pessoas, que elas continuam sendo minhas amigas até hoje. Mas foi uma decepção com o processo, né? E às vezes você não consegue entender qual é a categoria que você tá. E aí naquele momento eu entendi. Tá muito pesado para essas pessoas pegarem um problema desse tamanho que é o meu. Eu vou ter que ir num profissional, numa pessoa que me oriente de fora. Eu queria uma orientação de um amigo, mas para esse problema não vai rolar. Aí eu entendi. Eu entendi que eu tava sendo pesada também para as minhas amigas, por isso que elas espanaram. E fui pro lugar certo. Aí o que aconteceu? A estratégia que eu falo sobre isso no treinamento de relacionamento amoroso que eu tenho, né, relacionamento afetivo e enfim, a estratégia é sobre recategorizar as coisas, é sobre você entender qual é a categoria que você tá naquele momento e que a outra pessoa faz parte. Perceba, no momento que eu saquei que as minhas amigas não tinham formação para lidar com aquele problema, não tinham estrutura para lidar com o meu problema, só na hora que eu saquei isso, eu pude compreender o lado delas e o meu, entender que o problema que eu tava vivendo era muito pesado e jogar aquilo para alguém que conseguia de fato resolver, né? Na época era um terapeuta. E quando a gente não entende isso,
Qual que é a categoria das minhas amigas? É amiga, o que que elas buscam? Se divertir, às vezes conversar sobre problema, mas não uma disfuncionalidade tão grande. Isso daí é pra qual categoria? Pra categoria terapeuta. Não tô sabendo resolver, não sei falar isso pras pessoas, categoria terapeuta. Então, eu vou contar uma outra história pra ver se fica bem claro isso. Uma vez eu tive um cliente e ele me procurou e ele tava desempregado. E ele tava vendo um problema muito grande no casamento dele por ele estar desempregado. E aí, né, lá fazendo o processo de constelação terapêutico, apareceu durante o processo essa questão de lugar. Olha só que interessante, pra gente entender isso de uma maneira bem clara. Ele estava desempregado e a mulher dele era da área de RH, de recrutamento e seleção. Durante todo o período que ele estava desempregado, ele perdeu a mulher dele, porque ele não tinha mais uma esposa em casa para ele falar: ó, estou buscando, mas não consegui, tô assim, tô frustrado. Não conseguiu mais, ele perdeu a mulher, porque ela passou a ser a analista de RH com ele. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Então, naquela hora do jantar que a gente fala sobre as coisas da vida, ele tava falando de procurar emprego, uma coisa que ele já tinha passado o dia inteiro fazendo. E ela, ao invés de ser a esposa dele, no momento de ser a esposa dele, ela tava sendo a profissional gestora de RH. O casamento deles quase foi pro abismo por conta de as pessoas não estarem no lugar. Então, existe um momento que a gente tem que estar num lugar. Tem um momento que eu sou filha. Quando eu sou filha, eu escuto meu pai. Tem um momento que eu sou a pessoa que pode estar ajudando ele a caminhar para ele ter força física. Mas eu sempre vou ser a filha, né? Então, qual que é o seu lugar diante desse problema, diante dessa relação que você está vivendo? Qual lugar você está assumindo? Você está assumindo o lugar de mãe da pessoa, pai da pessoa, a pessoa que nutre, que sustenta? Aí você tá casando com uma pessoa que é criança e você é o adulto do sistema. Como que um adulto fica casado com uma criança? Qual que é o seu lugar? Qual que é o lugar do outro, né? Quais são os seus papéis? Até onde você vai? Será que você tem que realmente cozinhar toda vez? Lavar a louça toda vez? Ou você pode dividir isso com a outra pessoa? Será que tem alguma coisa que você consegue fazer, que é a tua habilidade, que tá tudo bem pra você fazer, você se sente forte pra fazer, aquilo não é um peso? Aí é o seu lugar. Quando aquilo tá, nossa, isso aqui é muito difícil pra fazer, todo dia vem aqui, ó, o sentimento vem aqui. Não tá dando pra mim, isso aqui eu não aguento mais. Talvez você não esteja no seu lugar aí. Então essa coisa a gente pega, coloca na mesa e fala: o que você vai pegar disso daqui? E o que eu vou pegar disso daqui? Porque desse jeito que tá assim não tá dando pra mim, né? E aí, sim, você vai pro seu lugar, tá? Então, muito, muito legal isso. Na prática, tá pesado pra mim, não tô aguentando fazer, vamos repensar junto isso aqui? Não tô aguentando esse jeito que você tá falando comigo. Vamos repensar junto? O que tá me atingindo? Qual valor meu tá sendo atingido? Porque toda vez que você respira, eu já tô ficando irritada. Então, qual é o valor que tá sendo atingido na respiração? Que a pessoa respira, né? Então, começar a entender aí o processo, né? E eu ainda tenho muita coisa pra falar. Vamos correr. Então, uma pergunta que sempre me fazem e que eu quero colocar aqui, né? Cris, por que é importante investir tempo em conhecer isso? Em conhecer mais, em saber mais qual que é o meu lugar, em estar aqui participando de uma live como essa, né? Por que é importante você investir tempo numa leitura, num vídeo, ou tá lá no canal do Telegram pra escutar um áudio extra sobre o que eu tô falando aqui? Por que é importante isso? O que você acha? Né? Você já ouviu falar na regra das 10.000 horas, né? Existe um pesquisador que ele falou: isso daí é bullshit, é balela, isso daí não existe. Se você fez uma coisa 10.000 horas, significa que você já é especialista nisso. Isso é o que a regra fala, e ele fala que ele contesta isso, né? Por quê? Porque, claro, se você tá há 10.000 horas sendo casado com alguém, né, e você não buscou melhorar nenhum por cento de cada hora, fiz uma hora que essa pessoa deixou melhorar aqui, mais 1% para a próxima hora, você não está se tornando especialista nisso, né? Eu lembro do meu pai que a gente participava de uma comunidade
né, cristã e chamavam o meu pai para palestrar sobre casamento. E ele falava assim, eu não tenho experiência, eu tô casado com a mesma mulher na época, 25 anos, eu não tenho experiência com casamentos, eu tenho experiência só com o meu. E meu pai dava risada dessa resposta, porque ele sempre dava essa resposta, sempre chamavam, porque eles estavam casados, né, são casados há muito tempo, há muitos anos. E a verdade é que em qualquer coisa na sua vida, se você não busca melhorar um pouquinho, e não lembra do primeiro ponto lá? Eu tô em qual fase? E dessa fase, o que eu faço pra melhorar, pra ir pra próxima? Você pode estar há 10 mil horas fazendo isso. Você só vai estar fazendo isso errado há 10 mil horas. Se você é um especialista em fazer a coisa errada. Então, é perder tempo de vida você não buscar melhor, como entender como que a gente faz, quais são as estratégias, como que outras pessoas melhoraram isso, né? Que é o que eu falo lá no Em Sintonia com a Vida, né? Um programa de 6 semanas completamente voltado para você se entender e ao se entender a sua relação sistêmica com outras pessoas, que começa no nosso seio familiar. Por que é importante estudar isso? Porque todo dia vai ter um problema familiar pra gente resolver. Todo dia tem uma questão. Se não for com o seu irmão, com a sua irmã, vai ser com seu pai, vai ser com seu marido, com a sua mulher, com seu filho. Se você tiver em uma comunidade, uma relação com pessoas, de alguma forma você vai estar incluído. Se isso tá todo dia na sua vida e você não busca melhorar 1%, 0,5% pra entender como sair dessa espiral que te leva para baixo e entrar na espiral que te leva para cima, você vai cada vez mais para baixo e vai aumentar o seu nível de insatisfação com a vida por conta da influência dos outros. A energia dos outros importa. A gente está trocando o tempo inteiro. Então, acontece uma coisa, um problema, né? Na minha família a gente está vivendo um problema agora, que aconteceu lá em outra cidade, lá no norte, e ele me afeta aqui. Então, se a gente não souber lidar com isso, se a gente não souber transformar o nosso emocional, a gente vai perder tempo, energia para fazer o que importa de verdade, para realizar os nossos desejos e vontades. Por isso que é muito importante você entender como que essas coisas estão se apresentando para você. Como que é isso? Né? Se eu pudesse exemplificar. Sabe aquele sentimento da primeira vez na roda gigante? Lá na minha cidade não tinha parque de diversão, mas a gente ia pra uns parques de diversões montados lá numa lama, num mato com lama, que sempre era num terreno que não tava acontecendo nada. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na roda gigante, né? Aí eu entrei aqui embaixo e ela girou, aí ela vai parando, aí ela gira, vai parando para as pessoas entrando, até o momento que você tá aqui em cima. E era impressionante lá na minha pequenez, eu criança, olhei para toda a cidade e falei, caraca, como a cidade é pequenininha, né? Como as coisas são pequenininhas daqui. Como aquele cara que me assustava, que me assusta, que sempre tem também uma pessoa perambulando na cidade que assusta as crianças. Como aquele cara ali, olhando daqui, eu não tenho medo dele daqui. Como as coisas são pequenas quando a gente eleva o nosso padrão. Se você estuda, investe o seu tempo, se melhora, aprende mais sobre si mesmo, você se torna grande, o seu padrão é elevado. E quando os problemas familiares e em geral acontecem, você tá maior que eles. E é isso que faz diferença na vida. Isso que te torna uma pessoa inabalável diante dos problemas emocionais. A gente acabou de viver aí uma vitória aí de 18 anos do Elon Musk, né? Que ele tava querendo levar as pessoas comuns para o outro país, outro planeta, né? Olha só. Uma vez eu vi um cara contando a história dele e falando assim, que o Elon Musk, ele é um cara que se preocupa com problemas maiores. Caramba, a gente tá falando de pandemia, de o mundo se acabando, protestos, manifestações, e o cara tá levando civis para outro planeta, levando civis pro espaço. Tô falando outro planeta, mas é pro espaço, né? Pra, de repente, sei lá, o que tá na cabeça dele, que tipo de problema
problema que esse cara tá lidando. Ele, com certeza ele tá lidando com problemas maiores. Se esse planeta não tá funcionando pra gente, quem sabe se eu encontrar um meio pra ir pra outro planeta, será que não rola? Será que é isso que tá passando na cabeça dele? Não sei. Mas ele tá lidando com outros problemas. Ele não tá lidando com esses problemas que a gente tá lidando, sei lá, né? Então, a gente elevar o nosso padrão, estudar, entender, se entender e ver que a gente pode lidar com outros tipos de problemas, faz que a gente vá para esse ponto aqui e olhe para os problemas familiares, para as questões do nosso relacionamento e fala, cara, isso aqui é simples de responder, porque eu me tornei maior que esse problema e eu não estou falando no lugar de arrogância, falando no lugar de quem desenvolveu músculo, de quem, não sei se você já viveu isso, mas você vai lá no primeiro dia de academia, fica tudo dolorido. E daí você faz aquele treino, você muda o treino, fica tudo dolorido. Não sei se você já teve a chance de, sendo do treino maior lá, voltar pro primeiro treino. Cara, você faz aquilo com o pé nas costas, porque você já desenvolveu o músculo. Você já entendeu como é que faz aquilo. E é disso que eu tô falando. Estudar e se melhorar é desenvolver músculo para quando os problemas familiares aparecerem, você lida com isso, ó, de letra, como acontece na minha família, muitas vezes, né? Que a gente tá buscando sempre se melhorar. E ó, apareceu um problemaço, mas um problema tão grande. Agora, essas últimas 2 semanas, e a gente se reuniu e falou, ó, a gente vai resolver isso aí. Vamos lá. Cada um pega as suas armas, seus anjos. Quem é espiritualidade, pega espiritualidade. Quem é de emocional, pega emocional. Quem é de advogado, vai pro advogado. Quem é padre vai, entende? E aí a gente se reuniu e tá resolvendo, porque a gente aos poucos vai se tornando maiores que os problemas que aparecem, tá? E o que acontece se você não se dedicar? Se você não fizer isso, né? O que pode acontecer na sua vida se você não fizer isso? É aquela situação do cara que começa a academia, para e tá sempre sentindo dor. Ele não tá sentindo o progresso, a dor não é uma dor de, nossa, venci. É sempre a dor de iniciar, porque tá sempre lidando com o mesmo problema e não tá vencendo. Eu falei pra você ontem que eu tô um pouco viciada, confesso, no documentário Arremesso Final, que conta a história do Michael Jordan, né? E quando aparece a entrevista das pessoas que jogavam com ele, né? Tanto o Magic, Johnson, as pessoas que eram boas naquela época, muitos falam assim, não é possível, o cara não é humano, não é possível, o cara é um ET, não é possível o que esse cara faz. O que ele fazia era ter uma percepção de progresso. Ele simplesmente falava, deu ruim aqui por tal coisa. Eu vou lá e vou melhorar. Quando ele perdeu, né, pro Pistons lá, que era o time que eles nunca conseguiam passar, ele olhou assim e falou, cara, a bola tá só, né, eu não gosto, né, entrou um técnico novo que queria meio que fazer a bola passar por todos, até porque o Michael Jordan era muito marcado, né, e aí ele não gostou disso, obviamente, no começo, falou, não, tipo, eu tô acostumado a ser o cestinha do jogo, não é isso, né, e aí ele foi vendo o valor disso. Ou seja, ele via que, cara, pra passar esse time aqui não vai dar certo. Ele levava muita pancada do time, o time jogava agressivamente. Eu vou ter que malhar, ganhar músculo, massa muscular. Não queria fazer isso, nem precisaria fazer isso pra jogar, pra dar os saltos que eu dou, mas vou ter que ir lá e vou ter que fazer. Ah, tô jogando e eu não vou ganhar sozinho, vou ter que trazer o meu time comigo, né? E enquanto as pessoas que treinavam com ele começou a chamar os colegas pra ter mais percepção na quadra, pra melhorar. Porque ele tinha essa mentalidade de melhoria. Que é um problema que eu vivi aqui, eu posso até viver esse problema, mas eu aprendo com ele. E no próximo eu trabalho pra vencer essa questão, né? E aí tem uma fala do Magic Johnson falando, cara, a gente jogou, eu tava no Lakers, eu perdi pra ele, mas ele veio, me abraçou no vestiário e aquele choro era um choro de tipo, agora eu sei o que você passou, eu sei o que é vencer. E o Magic Johnson foi uma coisa de coração deles, assim, eles eram adversários até aquele momento e ufa, agora fui pra sua categoria, somos da mesma categoria, somos atletas de elite aqui. Por quê? Uma mentalidade de melhoria diariamente, o tempo inteiro. Como que eu posso melhorar isso? Ah, Cris, mas isso daí é muito pesado, se torna cansativo. Quando você tá no seu lugar não é cansativo, porque fiz isso aqui, emagreci. Aí agora, qual é o próximo passo? Eu tenho curiosidade sobre isso, eu quero melhorar.
Não é aquela coisa pesada. É sobre as tuas áreas de interesse, né? Se isso te interessa, não vai ser pesado pra você. Ai, como que eu faço o arroz? Faz assim. Como que eu melhoro esse arroz? Coloca mais alho, mais cebola. Tudo na vida, você vai, em algum momento, se aquilo te interessar de verdade, você vai querer fazer um upzinho ali, você vai... E é essa a mentalidade pra você trazer pro seu dia a dia, né? E aqui, sim, a gente tem regra das 10.000 horas que vale. Você só se torna um especialista em 10.000 horas se você, de fato, for melhorando a cada X horas. Se você, de fato, for olhando e falando, nossa, tal coisa aqui não deu certo no meu relacionamento. Notei que esse jeito de falar, notei que essa rotina, notei que esse horário que a gente tá acordando, esse horário que a gente tá indo dormir, notei que esse tipo de comida deixa a gente mais pesado. Qualquer coisa que você possa melhorar, qualquer ponto que você possa melhorar. Eu notei que a gente não tá conversando, notei que a gente tá falando pelo WhatsApp. Qualquer ponto que você possa melhorar vai te levar a mudar, né, desse relacionamento falido, tá? Né? E como que você se organiza, como que você organiza o seu mental para isso? É preciso você também ter um reconhecimento do que é. Será que eu quero melhorar nesse relacionamento ou eu quero realmente, chegou a hora e eu quero ir pro próximo? Tem uma hora que você tem que também reconhecer a realidade das coisas. E total pra realidade do que tá acontecendo. É só eu que quero melhorar? Só eu que tô aqui nessa live e tô só? Vou poder compartilhar com a pessoa que passou aqui pra gente poder melhorar juntos? Porque aí você tem que começar a observar também os pontos. Como que você se organiza? Como que você organiza o seu mental para isso, né? Observando. Vai para as rotinas de novo, observa. O que eu tô fazendo? E não seja boazinha, bonzinho só com você e né, do mal com o outro. Pergunte-se também o que é que você tá fazendo para essa relação estar do jeito que tá. E pergunte-se principalmente se você está disposta ou disposto a mudar para essa relação e ir para um outro patamar. Porque se você não estiver mais disposto ou disposto, perdeu a força. Já era. Não tem porquê. E você não precisa se culpar por não ter porquê, por não querer. Perdeu a força, perdeu o interesse. Só não quero mais melhorar aqui. E tá tudo bem. Aí, no segundo passo, você vai ter que lidar com culpa, com aceitação, que daí é um tema pra outra live, posso fazer. Mas quem termina a relação é a pessoa que mais sente culpa. É a pessoa que é mais cobrada pelo sistema amigo-famílias. Porque, tava tudo bem, agora a gente não vai poder fazer churrasco junto, a gente vai ter que... Porque a pessoa que termina a relação, ela é a mais corajosa pra falar, olha, cara, tá fazendo mal isso pra mim. E tá fazendo mal no longo prazo, vai fazer mal no longo prazo pra todo mundo. É melhor a gente parar por aqui agora. Essa pessoa é a mais cobrada por ela mesma, porque ela já viveu algumas coisas, ela já tá vivendo isso tudo na cabeça dela. E ela é a mais cobrada pelas pessoas também. Então, trabalhe-se antes de tomar essa decisão, né? Leva isso, estude isso, né? Como eu falo lá no treinamento de relacionamentos e falo também, ensino muito sobre isso lá no Em Sintonia com a Vida. Como que você se organiza? Como que você organiza no seu mental? Uma série de coisas para fazer ali, passo a passo, para você se tornar inabalável nesse sentido. E falar, entendi qual é o meu papel, entendi quais são os meus erros, entendi o que eu quero melhorar, vai doer, é dolorido, não que, né, assim, queria que essa relação tivesse ido para um outro caminho, mas tô entendendo o ciclo dela, tô entendendo o meu ciclo, tô entendendo em qual ponto que eu tô no meu processo evolutivo e tô entendendo que é melhor eu ir pra cá agora. E aí você se fortalece para tomar essa decisão, né? Então, qual que é o ciclo de organização, de melhoria? Eu aprendo, eu pratico e eu aperfeiçoo, né? Então, lá no Em Sintonia com a Vida, eu ensino essas coisas. Você aprende lá para você praticar no dia a dia e para você aperfeiçoar também no dia a dia todos esses processos. E para finalizar, a pergunta que eu tenho que eu levo pra mim assim, qual que é a vantagem da gente entender essas coisas da vida através desse olhar sistêmico? Qual que é a vantagem? Pra mim, a principal vantagem de entender as coisas sistemicamente é eu carregar somente as minhas cargas. Eu entendo que eu tenho um papel hoje na pandemia, você tem outro, o presidente tem outro, o médico tem outro. Se eu quiser salvar todo mundo do mesmo jeito que o médico, eu não vou conseguir. Porque esse não é o meu papel. Eu olhar as coisas de forma sistêmica também coloca no meu colo só as minhas responsabilidades. E essas já são suficientes para mim. Essas já me levam para um processo de aprendizado, prática, aperfeiçoamento, com certeza, se eu quiser, né? Então,
você aprender, você fazer parte de um grupo, como eu tenho lá no canal do Telegram, o grupo dos alunos do Em Sintonia com a Vida, fazer parte de um grupo que tá olhando para a vida, que tá olhando para o sistema como um todo e não só para si. Essas pessoas estão aqui, ó, na roda gigante, elas não estão aqui. Elas estão entendendo que os problemas são menores que elas e não no lugar da arrogância, mas porque elas fazem parte de um sistema e elas podem contar com esse sistema e o problema se torna menor do que eu como parte de um sistema. O problema se torna menor do que eu, né? E é isso que te leva ao entendimento da tua força sistêmica, que aí não é só a tua força, é a tua força no geral. Você começa a saber que você tem uma limitação e que a outra pessoa tem outra limitação, então vocês podem contar um com o outro. Essa é a grande vantagem de você, né, fazer um curso como a Sintonia com a Vida, praticar isso e trazer isso para a tua vida de uma forma mesmo, alterar a tua percepção de realidade para que você possa se tornar maior do que os problemas e se colocar num lugar de padrão elevado diante das problemáticas. E isso te torna uma pessoa inabalável emocionalmente. Nenhum problema que acontece te tira do teu lugar. Nenhum problema. Porque você está no seu lugar, você entendeu? E isso é uma força absoluta e completa, né? Se eu pudesse deixar só um recado aqui, mais uma vez, seria: entenda qual é o seu lugar. Saiba quais são as suas forças. E atue, né? Aprenda sobre isso, pratique isso e aperfeiçoe isso para você chegar no próximo passo da sua própria jornada, né? E se você precisa de ajuda para fazer isso, estou aqui disponível para você. Estarei aqui e também estou lá no canal do Telegram, Reconecta com Cris Cunha, onde muito provavelmente vou falar um pouco mais sobre isso aqui que eu falei hoje. Te vejo lá, então. Chama as pessoas que você ama pra participar do canal, porque ali ainda tem bons planos e muito conteúdo. E lá é um lugar fácil, onde eu posso só colocar um áudio ali e você ter muitos benefícios disso, tá bom? Então é isso. Gratidão por esse dia. Espero que essa mensagem tenha chegado direitinho no seu coração. Depois me manda mensagem, me deixa saber sobre o que você sentiu e o que você aprendeu com esse dia de hoje. Um beijo!